que é UI e UX? E aí Boa. deixa eu apimentar a pergunta, né? Todo mundo sempre tem assim, eu trabalho com UI barra UX. Qual que é a diferença? Eu adoro essa pergunta. Imagina o seguinte, tô até tossindo, hoje tá super seco o ar. Na base da Vamos lá. Pega a garrafinha amarela. Então, já tá até acabando. Quando a gente fala de UI, famoso User Interface, a gente está falando da interface, não necessariamente de como os elementos estão organizados ali, mas estou falando bastante de cor, estou falando um pouquinho da interação, estou falando um pouquinho da hierarquia também, do tamanho das coisas, um pouco do posicionamento, está muito conectado com essa ideia do design gráfico, de certa forma. Quando a gente fala de UX e UX, a gente está falando mais de pesquisar, a gente está falando de construir um pouquinho mais em forma de estratégia, a gente está falando de conversar mais com o usuário para testar. Então é um processo que eu diria que até um pouquinho mais, né, na parte de trás, né, como é que chama? O back-end. O back-end é essa parte de UX e o front-end é a parte de UI, a parte visual. Tem as pessoas que trabalham com as duas coisas, né, mas tem pessoas que assim, né, tem as moscas brancas. Eu não acredito em seres místicos com chifres na testa, tá? Mas tem as, na minha época a gente chamava de mosca branca, né? E aí tem as pessoas que conseguem fazer bem de ponta a ponta. Mas assim, é um número reduzido de pessoas que conseguem fazer isso. As pessoas às vezes têm um pouquinho mais de especialidade ali, especialidade aqui, por conta do desejo, da formação e assim por diante. Inclusive hoje a gente tem esse formato de trabalho que é chamado Product Designer, né? Veio aí desse trabalho do Martin Kagan, de falar sobre, né, o Inspired dele lá, de falar bastante sobre essa construção de um time e como é que você pode ter, né, os Product Managers, os Product Designers, essa galera que cuida de produto, e esse Product Designer faz de ponta a ponta, né, o chamado end-to-end. Ele é muito parecido com o tal do UI barra UX, UX barra UI, é muito parecido com essa pessoa. Mas as diferenças principais são essas daí. Se a gente fosse... se eu tenho um filho favorito... o UI ou UX? Ai, cara, é difícil, né, falar isso, porque eu comecei com... Se eu for dizer como eu comecei com UI, né, porque eu era designer gráfico, né, era o que eu fazia, né, basicamente as questões visuais. Quando você olha para UX, você está falando de estar muito próximo do usuário, né? Mas assim, no final das contas, o que para mim é super importante, eu sempre falei para as pessoas do meu time, se é uma pessoa que você é especialista em UI, você tem que entender os conceitos de UX. Se você é uma pessoa especialista em UX, você vai ter que entender os conceitos de UI para a coisa se casar. Senão o trabalho vai ser feito muito de forma aleatória, muito desconectado, fica, né, fordizado, né? Uhum. Um faz um negócio e o outro vai lá e pega o negócio na metade e continua, não tem interação. E a gente sabe o que acontece quando o trabalho é feito assim, né? Quando, por exemplo, o desenvolvedor não acompanha esse trabalho de design, não entende por que as decisões são tomadas daquela forma, não sabe quais são as dores do usuário, para se preparar, inclusive, pensar no que pode acontecer lá na frente, pior ainda, né? Então, por isso que essas relações, esse trabalho realmente tem que ser super amplo, todo mundo tem que estar envolvido, né? Eu já fiz, por exemplo, projetos, eu achava maravilhoso, um projeto de desenvolvimento de projeto, que era um projeto para cotar um projeto, para saber quanto custaria um projeto. E é muito louco, né? Porque é Inception, porque esse projeto custava um absurdo, quer dizer, absurdo, né? Para nós é um absurdo, para nós réis seres humanos é um absurdo, para certas empresas para empresas gigantescas, é uma gota no meio. Quanto que é esse negócio? 4 milhões. Ah, beleza, até porque o outro projeto vai custar 150, sabe? Então eu te dou 4 milhões aí, vai de boa. E aí, assim, esse tipo de projeto tinha muita participação dos arquitetos técnicos.
para a gente chegar do outro lado de uma forma decente. Aí tinha lá o visual designer também, tinha lá o UX designer também, todo mundo trabalhando junto. Então, né, falei tudo isso para dizer se eu tenho preferência, não necessariamente. Não tem... Hoje em dia eu tenho preferência por... Depende do momento. Assim, eu posso dizer se eu tiver preferências, eu acho que eu tenho preferências por pessoas. Fazer a vida das pessoas melhor, seja, né, o usuário, consumidor final ali, mas principalmente a galera que trabalha comigo, né? Meu time, assim, tem que cuidar bem deles, que eles vão entregar direitinho, né? Que bonito! Que frase bonita! momento amor. Não, mas tá certo. Eu tô zoando, mas tá certo. Tem que... Porque, cara, usabilidade foi feito para pessoas. Eu não tô fazendo um sistema que vai ser usado por inteligência artificial, né? Então a gente tá cuidando das pessoas.